Se Jesus viesse hoje como homem nessa terra, ele seria aceito dentro dessas igrejas que diz que é dele, que diz que são povo dele? Se Jesus viesse hoje no mundo, vamos fazer aqui uma comparação, vamos aqui criar um exemplo, não é? Vamos aqui imaginar. Se Jesus viesse hoje à terra como homem, para passar aqui 3 meses pregando o evangelho. Vamos imaginar isso. Jesus viesse à terra hoje para passar aqui 3 meses pregando o evangelho. Jesus seria aceito hoje dentro dessas igrejas que diz que é dele, que diz que são povo dele? Vamos aqui analisar. Se Jesus viesse hoje como homem e fosse para a igreja universal que diz que é do reino de Deus, será que Jesus seria aceito dentro dessa igreja? A pregação de Jesus ia concordar com a pregação dessa igreja? Será que Jesus ia aprovar aqueles rituais místicos de cultos, de poder, de milagre que eles fazem lá, através daqueles movimentos de campanha, de pacto de voto? Será que Edir Macedo ia sair do trono dele para reconhecer e aceitar a pregação de Jesus? Imagina aí, comigo. Será que Edir Macedo ia abrir mão da autoridade dele, da posição dele, do povo ali servindo a ele na igreja dele, para que aquele povo se submetesse e seguisse a Jesus? Será que Edir Macedo aceitaria isso? Se Jesus viesse hoje como homem, será que ele era aceito dentro da igreja que diz que é de Deus, o povo remanescente da adventista do sábado, do 7º dia? Será que a pregação de Jesus ia concordar com a doutrina da adventista do 7º dia? Será que o evangelho que Jesus pregou concordaria, ia ter harmonia, ia ser de acordo com a doutrina da adventista do 7º dia? Será que Jesus ia aprovar as profecias de Ellen Goldwhite como inspirada por ele? Será que Jesus ia pregar o sábado como meio de salvação para o povo? Se Jesus viesse como homem e fosse pregar na igreja adventista do 7º dia, ele não era aceito lá, ele seria expulso. Porque ele não ia pregar o sábado, ele não ia ensinar ninguém a guardar sábado, ele não ia mostrar a ninguém que o caminho para ser salvo, para ser de Deus, é o sábado. Ele ia chamar o povo para ele. Será que os pastores, presidentes, os donos do ministério iam aceitar Jesus ou iam botar Jesus para fora? Como fizeram os religiosos no tempo que Jesus veio lá em Israel. Estavam com medo porque viu o povo indo para Jesus. Eles estavam perdendo o império dele, o negócio dele, a autoridade dele. Jesus estava colocando em ameaça o sistema religioso deles, onde eles dominavam sobre o povo. E por isso eles perseguiram Jesus, eles rejeitaram Jesus, eles caluniaram Jesus. Será que Jesus viesse hoje como homem e fosse para essas igrejas pregar? Será que ele seria aceito? Será que esses pastores, esses líderes, esse povo religioso que diz que é de Deus, não agiria do mesmo jeito que agiu lá atrás, há quase 2000 anos, com Jesus lá? Aí eu pergunto para você, se Jesus viesse hoje, fosse pregar lá no grupo religioso dos Testemunhos de Jeová, Jesus era aceito? Jesus ia concordar? A pregação de Jesus ia ser de acordo com a pregação, a doutrina formulada por Charles Taze Russell? Pode encher aí, irmão. Será que a pregação de Jesus seria aprovada? Seria aceita? Seria de acordo, de concordância com a pregação da doutrina formulada por Charles Taze Russell dentro do Testemunho de Jeová? Será que os anciões lá dentro do Salão do Reino iam aceitar Jesus ali? Iam não. Será que Jesus viesse hoje como homem e fosse pregar na igreja de Mormons, ele seria aceito naquela igreja? Será que a mensagem do Evangelho de Jesus ia estar de acordo com a doutrina formulada por Joseph Smith? Será que a mensagem do Evangelho de Jesus ia concordar com toda a doutrina e ensino que a doutrina formulada por Joseph Smith dentro dos Mormons é colocada para o povo? Será que o Evangelho de Jesus ia concordar com essa doutrina? Será que os sacerdotes lá iam aceitar a Jesus pregando lá essa doutrina? Será que os sacerdotes lá seriam aprovados por Jesus pelo que eles ensinam para o povo? Primeiro, a igreja de Cristo não foi deixada sacerdote. Sacerdote foi uma linhagem, foi um ofício do Velho Testamento.
Não existe o ofício sacerdotal hoje. Pastor não é sacerdote. Jesus não levantou nenhum homem como mediador para levar o povo a Deus. Jesus levantou o povo, igreja, pessoas a quem vocacionou para pastor, presbítero, evangelista. É vocação, não é um título de soberano. Para pregar, ensinar o caminho, não ser o intermédio do caminho. Para ensinar aquele que é o único mediador, Jesus. Para levar para o povo o conhecimento de Cristo. Não é para ser o intermédio, nem a ponte, nem o elo para ligar o povo a Deus. Como hoje os líderes se colocam como meio, como autoridade espiritual do povo para com Deus. Será que, se Jesus viesse hoje como homem, ele seria aceito dentro dessas igrejas que diz que é dele? Evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, por aí vai. Será que Jesus fosse hoje como homem pregar na igreja presbiteriana, ele concordaria com aquela doutrina da salvação incondicional, aonde o povo aprende que é predestinado de antemão, que Deus escolheu um para o céu e para o inferno? Será que Jesus concordaria com essa doutrina? Será que Jesus ia pregar de acordo com essa doutrina? Se Jesus viesse hoje como homem e fosse pregar dentro da igreja presbiteriana, será que ele ia concordar com a pregação que diz que não existe livre-arbítrio? Que o homem não pode escolher e nem pode decidir o seu destino? Será que Jesus ia pregar? O evangelho de Jesus concorda com isso? Não importa quem prega isso, se é Augusto Nicodemos, se é Eliseu Gonçalves, se é Sila Malafaias, se é R.R. Soares, se é Valdomiro, se é Marco Feliciano. Não importa quem é o pastor, a autoridade. O que nós devemos crer e seguir é Cristo, a palavra dele. A verdade, a autoridade, o meio da nossa vida com Deus não é nenhum líder religioso, nenhuma igreja religiosa. É Jesus, é nele que devemos estar. É a palavra dele que temos que ser fiel, guardar, praticar e seguir, para que sejamos guiados e não perder a direção de Deus. Aí eu pergunto a vocês, e vocês vão respondendo aí para vocês mesmos. Será que, se Jesus viesse hoje como homem e fosse pregar nessas igrejas Batista, Assembleia, Congregação Cristã do Brasil, Deus é amor, será que Jesus, pregando o Evangelho, ia concordar com tudo aquilo que é estabelecido dentro dessas igrejas como meio, mérito e caminho para o homem chegar a Deus? Será que Jesus ia concordar com a pregação de que tem que ir para o templo e igreja buscar a Deus, que só pode adorar a Deus no templo, que tem que ser batizado para receber remissão de pecado e para ser inserido no corpo dele? Será que Jesus ia concordar com essas pregações dentro dessas igrejas que ensinam ao povo que se não tiver numa igreja não é salvo, que o lugar do salvo é a igreja? Será que Jesus, se Jesus viesse como homem hoje e fosse pregar nessas igrejas, a pregação do evangelho que ele trouxe ia concordar com tudo isso que o povo vive lá dentro? Com esses cultos de campanha, de pacto, de voto, de marcha, culto disso, culto daquilo e daquilo outro? Será que o evangelho de Cristo ia comunicar com esse ensino que o povo está recebendo dentro dessas igrejas? Meus amados irmãos, é muito importante a gente parar para entender isso. É isso que eu quero trabalhar, aguçar no seu entendimento. Eu quero forçar você a pensar. Eu quero despertar você, eu quero provocar você, para que você use o senso crítico, para que você questione, para que você pense dentro da sua visão na palavra. Não é você pensar com a sua visão presa no sistema religioso, no que o homem ensina, não. Você tem que pensar, usar o senso crítico, analisar, examinar com a sua visão dentro do princípio, do alicerce, do fundamento que é Cristo, a palavra dele. Então julgue tudo pela palavra, analise tudo pela palavra, a lupa de Deus, o microscópio de Deus, para a gente enxergar a verdade de Deus é a palavra. Não é doutrina de igreja, não é conceito de religião nenhuma. Então é isso que eu pergunto a você. Será que, se Jesus viesse hoje à Terra como homem, passasse aqui 3 meses indo nessas igrejas, será que ele seria aceito pelos líderes? Será que os líderes iam estar à vontade vendo Jesus, tirando o povo da autoridade dele, tirando o povo da doutrina deles, tirando o povo dos quadrados, do sistema religioso deles? Porque foi isso que aconteceu quando Jesus veio, lá no tempo, para o povo de Israel. O povo estava preso na religião judaica. O povo estava escravizado pela religião judaica. O povo estava vivendo o anátema, na mentira das doutrinas, dos conceitos de vida com Deus, pela religião judaica. Pelos líderes pregando nos seus
ambiente, o templo, as sinagogas? Será que, se Jesus viesse hoje como homem, ele seria aceito dentro dessas igrejas evangélicas, católicas, espírita, budista, que dizem que é dele? Ia não, irmão. Os líderes não iam aceitar. Os líderes não iam perder sua posição. Os líderes não queriam perder sua autoridade. Já imagina aí o pastor presidente vendo Jesus ministrar e trazendo o povo para ele e levando o povo ao conhecimento da verdade, que vai tirar o povo da submissão, da autoridade, do domínio e do negócio deles. Será que esses pastores queriam isso? Eles iam aceitar isso? Eles iam se converter a Jesus? Iam não. Eles iam fazer a mesma coisa que fizeram os religiosos lá no tempo de Jesus. Iam expulsar Jesus do templo, iam perseguir Jesus, iam classificar Jesus como não de Deus, de demônio, para o povo não seguir, iam colocar um bocado de calúnia em Jesus. É o que eles fazem hoje também, com aqueles que estão pregando a verdade, que se levanta contra a mentira do sistema, pregando a verdade dentro do sistema. Não é aceito. Não é aceito no sistema. Quem prega a verdade não pode estar de acordo com o sistema, porque o sistema está formado na mentira do diabo. O sistema religioso, seja ele qual for, católico, evangélico, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová, todos eles estão formados na mentira do diabo, nas inspirações de Satanás, nas doutrinas de demônios, nos movimentos pagãos, onde tira o povo da verdade do evangelho. Quem está em Cristo, na verdade do Evangelho, não pode estar comunicando com o sistema. Ou agrada a Deus ou o diabo. O sistema é obra das trevas. A Bíblia vai dizer que nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas e não comunicar com elas. Aí alguém pensa, não posso beber, não posso fumar, não posso sentar no bar, eu sou luz, não posso estar com as trevas. As trevas é a falsa doutrina. É o falso ensinamento de Deus. É o mundo mentiroso de Deus, que o mundo que o povo está vivendo dentro das religiões. Isso é trevas. É essas trevas que Jesus nos adverte a não comunicar com ela, antes condenando-a com a verdade do Evangelho. A luz de Deus para tirar o povo das trevas do diabo. O poder de Deus para salvar o povo do domínio de Satanás é o Evangelho. Então quem está no Evangelho e quem prega o verdadeiro Evangelho não tem conveniência, nem concordância, nem harmonia com o sistema religioso. Cuidado, viu, irmão? Analise isso aí. Você está acomodado no sistema, satisfeito no sistema, vivendo na conformidade do sistema. Analise se você está em Deus, tá? Você está mais preocupado de estar na igreja, no teu sistema, na tua vida convencional, nas sociais, na conveniência do grupo, da congregação, dos ajuntamentos, da igreja, no sistema. Agora, observe se você está em Deus. Analise se você está na fé ou se não foi reprovado dela. Cuidado, Deus não vai aprovar você para uma vida com Ele dentro de nenhuma submissão, regra, norma, vida escrava no sistema. Se você não tiver em Cristo, no Evangelho de Cristo, sua fé está reprovada. Então, não tenha conveniência com o sistema, não busque a satisfação, o bem-estar no meio do povo que não se submete, não estão na doutrina de Cristo. Não seja mais um pensando que está vivo estando morto. Não seja mais um que vive adorando a Deus em vão. Não seja mais um que acha que é de Deus, está em Deus, está perdido de Deus, porque não está com o entendimento do Evangelho. Não seja mais um que vive uma vida de sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão nas suas congregações. Vá buscar ser prudente. E analise se você está na fé que o Evangelho orienta. Se você está sendo conduzido pelo Evangelho de Cristo. Se você está com a tua esperança, com a tua vida de devoção, de consagração a Deus, pela verdade do Evangelho. Analise a instrução e o ensino que você está recebendo para viver uma vida com Deus. Se é o Evangelho de Cristo. Se não for a doutrina de Cristo, você está sendo guiado por alguém que não está sendo usado por Deus. É o diabo usando com a mentira em nome de verdade para desviar você de Deus. Então, se Jesus viesse hoje como homem e fosse para essas igrejas que diz que é dele, será que ele era aceito? Será que a mensagem do Evangelho que ele prega, que ele veio pregar, se ele estivesse hoje pregando, ele seria aceito dentro dessas igrejas? A mensagem do Evangelho de Jesus estava de conveniência, de acordo, em harmonia com essas doutrinas que as igrejas estão pregando hoje, pelos líderes, pelos pastores? Será que se Jesus viesse hoje como homem
ele seria aceito pelos pastores, presidentes, os soberanos das religiões, das instituições religiosas? Será que se Jesus viesse hoje como homem, ele seria bem recebido pelo povo religioso dentro das igrejas? Com a mensagem que ele prega, que ele veio trazendo, será que o povo ia aceitar? Ou ia dizer, não, Jesus, essa tua mensagem é muito dura, nós não queremos isso, nós queremos ouvir a pregação do peixe, do pão, do milagre, da cura, do poder, nós queremos sentir, se alegrar, correr, gritar, pular. Nós não estamos aqui para ouvir repreensão, nem para ser corrigido, nem para ser repreendido, e nem para ser frustrados diante daquilo que a gente quer ouvir para massagear o nosso ego. Nós queremos ouvir pregadores que digam, Deus está te usando, é contigo, Deus está decretando, Deus mandou te dizer, tem uma grande vitória para tu nesta semana, porque Deus vai fazer isso, porque Ele contempla a tua perseverança na igreja, nos trabalhos da igreja. E Deus está dizendo que grande é o que vai acontecer na tua vida. É isso que o povo quer ouvir. E é isso que o povo tem ouvido dentro dessas igrejas que estão pervertendo a verdade do Evangelho, tirando o povo da verdade, tirando o povo de Cristo, desviando o povo da fé e levando o povo a viver um Evangelho anátema. Uma vida totalmente abominável, reprovada por Deus, com muitos sacrifícios religiosos e muito ritual, muito culto e muito cerimonial que é vã. Então, fica para você essa pergunta. Se Jesus viesse hoje, ele seria aceito, recebido pelos pastores presidentes dentro dessas igrejas? Analise e tire você a conclusão.